Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É uma alegria ter vocês aqui, onde nós tratamos da palavra de Deus, a Bíblia, falamos sobre religião, sobre fé, e eu estou terminando uma série muito interessante, como vocês têm acompanhado a cada semana. Eu tenho colocado aqui o comentário da lição da Escola Sabatina. Eu tive o privilégio de escrever o comentário da lição da Escola Sabatina para a Casa Publicadora Brasileira, e então transformei estes comentários em vídeo, não é? Aquilo que eu escrevi eu transformei em vídeo. Vou deixar na descrição o link para que você possa ter acesso a este comentário desta semana. E o tema desta semana está muito interessante porque está falando sobre os eventos finais. Quais são os eventos finais? Aquilo que vai acontecer pouco antes da volta de Jesus. Então fica com a gente até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. É o nosso penúltimo vídeo dessa série. Então compartilhe com seus amigos e fica com a gente aí até o fim. Meus queridos amigos, o mundo está caminhando para o seu desfecho. Cenas de desastre na Terra como enchentes, terremotos e furacões, cenas de doenças incuráveis, pandemias, fomes e pestes, cenas de guerras e rumores de guerras serão cada vez mais comuns. À medida em que a volta de Jesus se aproxima, tais eventos serão mais constantes e também intensos. O inimigo de Deus trabalhará com todas as suas armas para desviar o foco dos servos de Deus daquilo que é mais importante, que é estar pronto para o grande dia do Senhor e anunciar o evangelho a todos. A igreja parece sonolenta. A necessidade de um reavivamento espiritual promovido pelo Espírito Santo para que ela cumpra a sua obra, a obra que foi designada para ela. Infelizmente, o trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade terá de realizar em tempo de terrível crise, sob as circunstâncias mais desanimadoras e difíceis. Isso está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 396. Qual será o maior de todos os enganos que Satanás fará agora, no final dos tempos, pouco antes da volta de Jesus? Satanás sabe que seus dias estão contados e que ele será finalmente derrotado com a vinda de Cristo. Sabendo que não há qualquer fio de esperança para ele e que pouco tempo lhe resta, o inimigo realizará o maior de todos os enganos numa sequência de acontecimentos, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, conforme Mateus 24, verso 24. Estamos nos aproximando do fim da história terrestre e Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão. Isso aqui é preocupante. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão. Eventos finais, página 97. Satanás e seus anjos hão de representar tanto os santos como os pecadores que morreram e tornar essas representações visíveis aos olhos humanos. Eventos finais, página 100. Entretanto, o maior de todos os enganos será a personificação do próprio Jesus. O inimigo está se preparando para enganar o mundo inteiro com o seu poder operador de milagres. Ele pretenderá personificar os anjos de luz e personificar Jesus Cristo. Se as pessoas são tão facilmente confundidas agora, como resistirão quando Satanás personificar a Cristo e operar milagres? Quem ficará inabalado diante de suas deturpações, afirmar ser Jesus quando é apenas Satanás imitando a pessoa de Cristo e operando aparentemente as obras do próprio Cristo? Satanás sairá a campo e personificará a Cristo. Ele irá distorcer, deturpar e perverter tudo ao seu alcance. Um poder de baixo está operando a fim de promover as últimas grandes cenas do drama. Satanás vindo como Cristo e operando com todo o engano da injustiça.
Isso está no livro Eventos Finais, página 101. Aqueles que hoje cedem a pequenos caprichos do inimigo de nossa alma, certamente não terão forças para resistir ao maior engano que o diabo está preparando. Pois é, aqueles que hoje estão cedendo aos caprichos, de Satanás, fazendo pequenas concessões, não conseguirão estar preparados para resistir ao maior de todos os enganos. Serão enganados. E quando virem a figura de Satanás personificando a Cristo, dirão que é o próprio Jesus. O último grande engano aparecerá diante de nós. Veremos o anticristo realizando seus atos miraculosos. A contrafação se apresentará, ou melhor, a contrafação se parecerá tanto com o verdadeiro que será impossível distingui-lo sem o auxílio das Santas Escrituras. O testemunho da Bíblia deve servir de critério para testar toda declaração e todo ato sobrenatural. Grande Conflito, página 494. É dentro desse contexto, meus amigos, é dentro dessa loucura que o mundo estará vivendo que Deus fará o selamento do povo de Deus. E também haverá aqueles que serão selados com o selo da besta. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do selamento? Um dos temas mais estudados pelos adventistas é o selamento. Já vimos em lições anteriores que o selo da besta não é um chip, um código de barras ou coisa similar. Vimos que no contexto escatológico o selo de Deus é um dia, tá? O sábado do Senhor. Logo, a marca da besta só poderia ser um falso dia de adoração, ou seja, o domingo, ok? E aí surge então naturalmente a pergunta, então quer dizer que quem guarda o sábado está selado com o selo de Deus e quem guarda o domingo está selado com o selo da besta? Para responder a esta pergunta, precisamos primeiro entender o selamento do ponto de vista teológico e o selamento do ponto de vista escatológico. Vamos falar um pouquinho sobre este selamento do ponto de vista teológico primeiro. Quando nós estudamos a Bíblia, notamos alguns aspectos interessantes concernentes à expressão selo e ao ato de selar ou o selamento. A primeira coisa a ser definida é que os termos selo, marca ou sinal são intercambiáveis na Bíblia, conforme Romanos 4, verso 11, que diz: recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé. Segundo, é necessário entender que a Bíblia fala de vários selamentos. Por exemplo, o selo do Espírito Santo. Diz a palavra de Deus: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4 e o verso 30. O selo do fundamento de Deus. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. 2 Timóteo 2, verso 19. O selo do Pai, o selo de Deus, o Pai. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, confirmou com seu selo. João 6, verso 27. O selo da justiça da fé. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. Romanos capítulo 4, verso 11. Esses selamentos de que a Bíblia fala estão no âmbito teológico. Assim, todo judeu circuncidado estava selado, possuía o selo da justiça da fé, a evidência da aliança de Deus com a nação de Israel. Podemos dizer que alguém que tem aceitado o Senhor Jesus Cristo como Salvador e se entregou a Ele por meio do batismo, está selado com o selo do Espírito Santo para a salvação. Podemos afirmar, com base na esperança que temos na segunda vinda de Jesus, que um justo que acabou de morrer está selado para a salvação que ocorrerá no grande dia do Senhor. Esse é o selo ou selamento do ponto de vista teológico. Referindo-se a esse aspecto teológico do selamento, é correto afirmar que há muitas pessoas hoje seladas por Deus. Há justos selados para a salvação que já morreram, e há justos vivos selados com o selo do Espírito Santo,
para a salvação? Pessoas que aceitaram o Espírito Santo em sua vida. Vamos falar então agora do selamento do ponto de vista escatológico, não o teológico, que foi esse que nós analisamos aqui. Eu poderia também dizer teológico histórico, não é? A gente fez assim, desde Abraão, a gente historiou aí realmente esse aspecto do selo, selamento, já desde a circuncisão. Então, tem um aspecto teológico e também histórico. Agora, o selamento do ponto de vista escatológico. O selamento escatológico ainda não aconteceu. Ele diz respeito a um evento que ocorrerá pouco antes da vinda de Cristo, quando um falso sábado, isto é, o domingo, for introduzido como dia obrigatório de descanso e adoração. Ao passo que a observância do falso sábado, de acordo com a lei do Estado, e de forma contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que está em oposição a Deus, a guarda do verdadeiro sábado em obediência à lei divina será uma prova de lealdade para com o Criador. Enquanto um grupo de pessoas aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres receberá a marca da besta, outro, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, receberá o selo de Deus. O Grande Conflito, página 503 e 504. Note que apenas quando foi estabelecida a observância de um falso sábado pelo Estado é que haverá o selamento com o selo da besta e com o selo de Deus. Portanto, não é correto afirmar que há pessoas seladas hoje com esse selamento escatológico. Ninguém, preste bem atenção nesse texto, ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Ainda não chegou o tempo de prova. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive na comunidade católica romana. Isso está no livro Evangelismo, página 163. A observância do domingo não é ainda o sinal da besta, e não o será até que saia o decreto compelindo os homens a venerarem esse falso sábado. Isso está no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 1092. Logo, se a observância do domingo não é ainda o sinal da besta, a observância do sábado hoje não garante que alguém esteja selado. Apenas quando o assunto for uma pedra de toque, apenas quando leis forem estabelecidas para obrigar a observância do domingo, é que cada um terá que fazer a sua escolha, né? Fará a sua escolha. Se obedecem à besta e serão selados com o seu selo, ou se obedecem a Deus e serão selados com o seu selo. Sobre isso, Ellen White diz o seguinte: porém, quando a observância do domingo for imposta por lei, e o mundo for esclarecido sobre a obrigatoriedade do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, estará honrando mais o papado do que a Deus. Estará prestando homenagem a Roma e ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Estará adorando a besta e sua imagem. Grande Conflito, página 377. Algo muito importante a salientar é que o fato de alguém guardar o sábado hoje não significa que será selado no futuro com o selo de Deus. Nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Muitos há, mesmo entre os que ensinam a verdade, há outros que não receberão na testa o selo de Deus. Tinham a luz da verdade, souberam a vontade de seu mestre, compreenderam todos os pontos de nossa fé, mas não tiveram as obras correspondentes. Pois é, isso aí está na meditação Maranata, dia 20 de agosto, tá bom? São pessoas que observam o mandamento, mas fazem concessões ao mundo. Têm aparência de piedade, mas negam-lhe a eficácia. Quando a prova vier, estarão prontos para escolher o lado fácil e popular, em lugar de sofrer pela verdade. Neste contexto, Deus enviará o que nós chamamos de chuva serôdia. O que é a chuva serôdia? Antes da segunda vinda de Jesus, o Espírito Santo será derramado sobre os filhos de Deus para que estes saiam a pregar a última mensagem de advertência ao mundo. Enquanto a tríplice aliança predita no livro de Apocalipse por meio dos símbolos dos 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, não é? O papado, o protestantismo, o apostatado e o espiritismo,
Ok? Então, enquanto essa tríplice aliança predita no Apocalipse por meio destes símbolos, desses 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, fomentam a adoração do domingo, os filhos de Deus, cheios do poder do Espírito Santo, pregam que o sábado da santa lei de Deus está em vigor. O derramamento do Espírito Santo sobre os servos de Deus é chamado profeticamente de chuva serôdia. Quando isso ocorrerá, não temos como ser taxativos. Alguns eventos do fim da história terrestre ocorrerão muito próximos a outros e quem sabe, até serão simultâneos. E sobre isso, Ellen White diz o seguinte: não tenho tempo específico de falar no qual tenha lugar o derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia, quando o poderoso anjo descer do céu e se unir com o terceiro anjo na conclusão da obra para este mundo. Apocalipse 18, verso 1. Minha mensagem é que nossa única segurança é estarmos prontos para o refrigério celestial, tendo nossas lâmpadas preparadas e ardendo. Cristo pediu que vigiássemos, porque o Filho do Homem virá a hora em que menos esperamos. Lucas 12, verso 40. A recomendação dada por nosso Redentor é: vigiem e orem. Mateus 26, verso 41. Todos os dias devemos buscar a iluminação do Espírito Santo de Deus para que faça sua obra em nossa alma e nosso caráter. Ah, quanto tempo tem sido desperdiçado em dar atenção a coisas frívolas. Arrependam-se, diz a serva do Senhor, e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 162 e 163. Amigos, em meio à confusão em que o planeta estará em breve, os servos de Deus devem anunciar a última mensagem de advertência ao mundo. Satanás tentará enganar e perseguir os filhos de Deus, mas todo aquele que for selado com o selo do Deus vivo receberá poder do Espírito Santo, a chuva serôdia, e sairá a proclamar a mensagem que Deus lhes confiou. Não haverá, porém, a conversão ao modo miojo. Sabe aquele macarrão instantâneo? Pois é. Alguns pensam que está tudo bem viver uma vida relapsa espiritualmente e que bastará se preparar quando sair o decreto dominical. Dizem assim: quando sair o decreto, aí eu vou buscar a Deus, vou ler a Bíblia e assim eu vou receber o Espírito Santo. Isso não acontecerá. Aqueles que não buscam diligentemente a face do Senhor hoje não terão forças para buscá-lo nos momentos de provação. Busquemos hoje o Espírito Santo. Entreguemos hoje nossa vida a Ele e permitamos que Ele opere em nós. Quando a maior batalha da terra for travada, estaremos prontos, se tivermos o Espírito Santo hoje em nossa vida. Deus abençoe você. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.